A santa paz de Deus, amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui meditando as Escrituras Sagradas, amém? Nesse canal Tudo se fez novo. Glória a Deus. Esse canal que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? Irmãos, irmãs, todos aqueles que têm acompanhado esse canal, que têm nos dado muito, pela misericórdia do Senhor, muito tem nos dado ensino da palavra de Deus, e a partir do momento que nós entramos nesse canal para meditar as Escrituras Sagradas, Deus tem iluminado as nossas mentes, amém? Como nos costuma falar, não podemos fazer nada sem que Deus venha revelar aquilo que Ele convém, né? Não podemos receber nada do céu, glórias a Deus, a não ser pelo poder renovador e regenerador do Espírito Santo de Deus, amém, amados? E aqui nós estamos aqui, quero agradecer desde já todos, né, que têm acompanhado esse canal, amém? Nós estamos aqui agora, vamos aqui com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, vamos estar aqui meditando. O Senhor trouxe para nós aqui a palavra dele, do Senhor, em Salmos, capítulo 22, né? Um salmo muito importante, fala sobre o sofrimento e a vitória do Messias, né? Glórias a Deus. Eu gostaria que todos estivessem aqui então acompanhando, amém? Gostaria que todos já tivessem com as Escrituras Sagradas abertas para nós aqui acompanharmos a leitura aqui dos Salmos de número 22, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos ler aqui Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apreste em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida
Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louva-o, glorificai-o, vós todos, descendências de Jacó. Reverenciai-vos, vós todos, posteridades de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra não hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que ele não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Far-lhe-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém? Então esse salmo maravilhoso, amados, é o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Também é conhecido como esse salmo, o salmo da cruz. Glórias a Deus, amém? E vamos aqui entender um pouco mais, amados, amado, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, amém? E vamos entender aqui esse salmo é um cântico messiânico de Davi. O salmista Davi escreve esse salmo que detalha séculos antes o sofrimento de Jesus Cristo. Amados, dividido entre a angústia da paixão, que é a partir do versículo 31, e a vitória da ressurreição, exaltação, amém? Então ele descreve o total desamparo espiritual, humilhação, zombaria, né? A perfuração de mãos e pés do Senhor Jesus e a divisão das vestes culminando no triunfo do Evangelho, amados. Então é um salmo de louvor a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Pois os salmos foram o inário de louvor, ou seja, de cântico da igreja primitiva. E esse salmo davídico aqui é conhecido como Salmo da Cruz. E o sofrimento, a vitória do Messias. Então esse salmo é citado no Novo Testamento, nos Evangelhos, em referência à crucificação de Jesus. Então é um salmo profético e paralelo ao tema do servo sofredor. Se nós observarmos Isaías capítulo 53 também, ele fala, né, essa profecia, né? O Isaías também, ele fala dessa profecia na Bíblia, a crucificação. É citada também tanto por Mateus como por Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Se nós vermos lá. E Isaías escrevendo que é 8 séculos antes de Cristo, né? Esse Salmo da Cruz foi escrito há 1000 anos aproximadamente por Davi. Glórias a Deus. Amém? Então, observe os detalhes da morte de Jesus nesse Salmo, amados. No momento que o salmista Davi, na sua aflição, ele se lamenta profundamente. E aqui que se encerra como um salmo de louvor a Deus e libertação. Embora sendo um salmo profético, amados, é o mais maravilhoso dentro desse salmo, estas muitas profecias que tiveram seu cumprimento na crucificação e morte de Jesus. Algumas delas tiveram o seu cumprimento na sua morte. Primeiro, podemos ali ver
Se nós observarmos ali também, como lá em Mateus também, ele fala, né, da crucificação de Jesus, e alguns delas tiveram o seu cumprimento na sua morte. Primeiro, a zombaria do povo, é predita lá do capítulo 7, nós lemos aqui, até o versículo 8, aqui do Salmo 22. E as mesmas expressões de zombaria foram realmente ditas pelos príncipes dos sacerdotes diante da cruz, lá em Mateus, capítulo 27, do 36 ao 44. Então é um salmo profético. E o segundo é o versículo 16, do versículo 16 aqui, se nós observarmos, cães me cercam, né? Uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Então aqui ele prediz especificamente que suas mãos e pés seriam perfurados. E isso se cumpriu com a morte de Jesus, amado. Amém? Em João 20, capítulo 20, versículo 25, isso se cumpriu com a morte de Jesus. Né? A aparição de Jesus ressuscitado disseminou os temores nos discípulos, quando ele ressuscitou. Eles estavam convencidos de que ele era o mesmo Jesus que tinha sido crucificado alguns dias antes, como as cicatrizes que ficaram, né, em suas mãos ao lado demonstraram. Então isso criou muito temor, pavor aos discípulos. Amados, se nós podemos ver lá que tudo isso então se cumpriu. Lembra de louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, de Tomé, ele era incrédulo. Tomé era incrédulo, amados, né? Tomé era incrédulo, ele tinha dúvida, e ali ele pediu para que Jesus mostrasse então as suas mãos perfuradas. Então tudo isso se cumpriu, amados. Em João, além disso, o lançar de sorte sobre as vestes de Jesus, do versículo 18 em diante nós vimos aqui, né? Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tudo isso aqui, amado, nós não podemos negar a existência, a morte e a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, amado. Não? Amém? Então em João capítulo 19, versículo 23 ao 24, mas a afirmação mais significativa de todo o salmo está no verso 1, amado, que foi ditado por Jesus na cruz, o próprio Deus se afastando do seu Filho amado, que carrega o pecado do mundo. E com todas essas profecias se cumpriram na sua morte e ressurreição, e dentre outras, né, que se cumpriram, como nós podemos então negar a existência de suas escritas, da sua obra expiatória, dos seus evangelhos, da Bíblia como um todo, amado. Jamais podemos então negar. Ela deixa bem claro, o Salmo 22, do versículo 1, que acabamos de ler, um dos versículos importantes e culminante, o sofrimento do Senhor Jesus, onde ele descreve algo no seu grau mais elevado, intenso, ou seja, no seu ápice, ou seja, no momento crucial do seu processo de sofrimento. A angústia, a dor, humilhação e abandono, quando ele transita do lamento profundo, amado, lá no versos 1, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então, é um salmo de profunda lamentação, amados, que se encerra como um hino de louvor a Deus, e libertação, amado, e vitória. Embora fala de uma aflição particular também de Davi ao escrever esse salmo, e como o Senhor o libertou, que se refere profeticamente a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então o salmista Davi, louvado seja o nome santo, ele é inspirado pelo poder do Espírito Santo para descrever esse salmo por meio do seu sofrimento, amados, amém? Né? Davi, ele não estava falando dele mesmo, né, ali naquele momento. Por isso é um salmo profético e messiânico, amados. Davi está apontando para Jesus
Davi fala algo muito importante: o desamparo de Jesus, o abandono de Jesus, pois na cruz Jesus foi desamparado, para que nós não fôssemos desamparados, amado, hoje, pois Jesus estava ocupando o nosso lugar como nosso representante, como nosso fiador. Glórias a Deus. Então, é uma das doutrinas mais sublimes, que é a doutrina da expiação, amados. E nós temos que compreender a doutrina da expiação. Nós temos que entender a doutrina da expiação, não é? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, Cristo, ele morreu na cruz em seu lugar, em meu lugar, em seu favor. Ele morreu por você, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus removeu os nossos pecados de uma vez por todas, amado. Vamos falar um pouco mais. Então, é aí que o salmista Davi, então, louvado seja o nome santo do Senhor, ele naquele momento ali de perseguição, ele fala pelo Espírito Santo de Deus, amado, sobre sofrimento de Jesus, amém? Glórias a Deus. E observe ali, amado, o clamor de desamparo do versículo 1 e 2, né? O abandono, a ausência, né? A ausência, Davi louva, descrevendo a angústia física e mental na cruz, culminando a redenção universal. Então ele está apontando para Jesus ali, o sofrimento espiritual e mental ali, né? Culminando na redenção universal, amado. Pois é a mesma fase proferida por Jesus na cruz. Ali quando a Davi se encontra ali também angustiado, deprimido, por causa dos seus caluniadores, por causa dos seus perseguidores, mas ali então ele é tomado, amado, pelo Espírito Santo de Deus e começa a revelar esse algo maravilhoso, amado, esse salmo profético, amém? E nos momentos, amado, da diversidade da nossa vida, amados, vocês ficam sabendo que quando o sofrimento, a angústia, né, nos cercam de todos os lados, ela vem de todos os lados nos cercar, amado, as circunstâncias difíceis. Então, muitas vezes lá naquela angústia, naquele sofrimento, muitas vezes, naquele desamparo, até mesmo, nós não encontramos meios, não encontramos caminhos, amado, para sobressair. Mas ali que naquele momento, amado, que Deus, ele socorre, amado. Nesse momento que Deus, ele nos atende. Louvado seja o nome santo do Senhor. É nesse momento, amado, que ressalta a fé, ressalta a virtude de Deus em nosso coração, amado. E muitas vezes nós somos tomados pela força do Espírito Santo de Deus, amado, para nós enfrentarmos essas circunstâncias difíceis da nossa vida, a qual conseguimos passar por cima de todas elas. Amém? Então, ele aqui, pois é a mesma frase proferida por Jesus na cruz. Se nós observarmos lá em Mateus 27, do 45 e 46, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Ao versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico. É uma língua materna ali da Galileia, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então essas mesmas palavras ditas na cruz, pouco antes da sua morte, mostrando sua humanidade e cumprimento das profecias, amado. Amém? Olha que maravilhoso. Então ele retrata o sofrimento, a agonia de alma, espiritual, física de Jesus, intenso, crucial, onde Jesus se sente abandonado por Deus, abrindo a mão da sua filiação temporariamente, amados. Por amor de você, por amor de cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora observe qual era o maior medo de Davi.
Se nós observarmos lá em Salmos, capítulo 51, Salmo 51, 10, 11, a sua confissão de arrependimento do salmista Davi, quando ele cometeu pecado grave, amado. Então ele diz ali no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11, não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Não me tire da tua presença, Senhor. Não me abandone, não me desampare, e também não retire também o poder, a graça na minha vida, o poder do teu Espírito Santo, amado. Porque ele era o maior medo que o Espírito de Deus retirasse dele, amado. Porque ele sabia que ele sabia que ali, amados, ele podia, aleluia, ele sabia que ali, amado, ele era amparado por Deus, ele tinha convicção de que Deus estava ao lado dele, amado. E que o pecado, e o que o pecado queria o afastar, amado. E que o pecado queria o afastar. Bem, o pecado queria o afastar de Deus. E o maior medo era esse, que Deus se retirasse o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus dele. Amém? Então, ele aconteceu isso após ele cometer um adultério com Betseba, né? A ordenar a morte de Urias, o seu melhor amigo, pois Davi temia perder a presença de Deus, a unção para reinar e a alegria da salvação, amado. Porque o que é mais valioso na nossa vida é esta graça que nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus, na nossa vida, a qual ele nos chamou, nos resgatou, e ele derramou sobre nós essa graça, ele escolheu a cada um de nós para derramar essa graça imerecida, que nós não merecíamos. É o favor de Deus, a benevolência de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, hoje nós temos a verdadeira alegria que reina em nossos corações. Hoje nós temos alegria, nós temos o prazer, aleluia, de viver com esta graça, amado, que o Senhor concedeu a cada um de nós, amado. Então, o maior medo de Davi era essa. Então, e ciente que sob a antiga aliança o Espírito Santo poderia ser retirado, como ocorreu com Saul, não foi assim? Foi retirado de Saul, pois é exatamente a exclamação de desamparo de Jesus ali no verso 1 que nós lemos, reflete o que? O fardo do pecado da humanidade, ou seja, uma identificação completa, amado, completa com os pecadores, em um verdadeiro abandono por parte do seu Pai. Então, o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz para obedecer ao seu Pai, amado. E ele se entregou-se na cruz do Calvário. Olha que maravilhoso que nós vemos aqui, né? Ele perdendo, ficando por um momento ausente, abandonado ali, por causa do nosso pecado, por causa do pecado que estava sobre ele, amado. Olha a ponto que ele chegou, glórias a Deus. E muitas vezes nós cometemos algo de errado, nós somos pecadores. Jesus, ele era puro santo, não tinha pecado nenhum, amado, e ele levou todos os nossos pecados. E ele teve que passar por essa ausência do Pai, por esse sofrimento, amado, por esse abandono, escárnio, zombaria. E nós, muitas vezes, amado, temos o Espírito Santo de Deus, essa promessa na nossa vida, mediante a graça do Senhor, e muitas vezes nós cometemos algo de errado, amado. Erramos e falhamos e pecamos contra Deus, amado, e muitas vezes nós ainda não reconhecemos, né, o nosso pecado. O Espírito Santo de Deus batendo em nosso coração, e muitas vezes nós não reconhecemos, amado, o pecado. E o Senhor Jesus, sem pecado nenhum, ele passou por tudo isso, amado. Então observem lá em Mateus 27, capítulo 27, versículo 45, houve trevas por causa da agonia da alma humana do Senhor Jesus ao clamar, né? Deus meu, por que desamparaste
Amado, ao dizer duas vezes, Jesus expressa grande aflição, também por ser um sinal do enorme sofrimento ao qual ele estava sendo exposto, né? Mas maiormente espiritual naquele momento, porque Jesus sabe que estava vencendo, contudo, não foi um clamor de derrota, mas de grande vitória, amado. Aquele grito dele, amado. Né? Voltando aqui, muitas vezes ali, até as trevas, houve trevas sobre a face da terra, amado. No sinal de luto, de tristeza, o mundo, amado, o seu universo sentiu a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. O mundo se abalou, o mundo sentiu, o mundo ficou em trevas, ficou tenúbria, o mundo ficou triste, amado, por aquele momento do Senhor. O sol se escondeu, glórias a Deus, da face do Senhor, amém? E ao grande aflição, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Foi aquele momento porque Jesus sabe que estava ali vencendo, amado. Não sendo um Jesus derrotado, mas um Jesus vencedor. Contudo, não foi um clamor de derrota, mas de grande vitória, pois ele estava vencendo o que, amado? As trevas, amado. As trevas. Naquele momento, Jesus estava nos fazendo tornarmos filhos de Deus e nos dando a vida eterna, fazendo-nos tornarmos filhos da luz. Glórias a Deus, amado. Pois Jesus estava em concordância. Lá, se nós observarmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus se ausentou, amados, temporariamente, ou seja, Deus estava lá, mas virou o rosto para o pecado, não para o Senhor Jesus, para o seu Filho, mas para o pecado de todos nós sobre o seu Filho. Ele se calou, silenciou diante do seu Filho, amado. Glórias a Deus, porque porque Jesus havia de passar por esse sofrimento. Era o plano de Deus, desde a fundação do mundo, amados. Amém? Já era um propósito de Deus, era o plano de Deus. Então, lembrando que isso também se reflete à angústia de Jesus no Getsêmani. Nós podemos ver, e na cruz, ao assumir o pecado da humanidade. Mateus 26, versículo 39, fala: por isso Jesus experimentava o abandono dessas palavras proferidas por Jesus na cruz, quando ele carregou sobre si os pecados da humanidade, demonstrado por Jesus. Então, não refletia uma falta de fé, mas a intensa agonia de estar separado da comunhão com o Pai, por causa do pecado que ele tomou sobre si, amado. Olha a que preço custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que hoje você e eu pudéssemos ser purificados dos nossos pecados, amado, perdoados os nossos pecados de uma vez por toda. Glórias a Deus. E olha o que o Senhor Jesus passou, amado. Amém? Pois Jesus não conheceu o pecado, puro, santo. Ao invés disso, ele o imputava a Cristo, que não tinha pecados de qualquer espécie, pois Jesus suportou todos os nossos pecados na cruz. Ele sofreu a penalidade que merecíamos, que nós merecíamos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E, portanto, Jesus teve esse momento temporário, amados, de separação de Deus, na sua grande aflição, agonia e sofrimento, por amor de todos nós. Não podemos esquecer. Glórias a Deus. E o que mais hoje nos separa de Deus, amado? O que se nos separa hoje da ausência de Deus, amado? O pecado, amado. Amém? O pecado, porque Deus, ele é puro e santo e ele não pode se contaminar com o pecado. Então, o inferno, amado, o inferno, o maligno, o inimigo das nossas almas, que pecou, então, o inferno é a separação total de Deus como punição pelo pecado, sem arrependimento, uma condição total de desamparo. Então, nós temos que pensar hoje, amado,
amém, há caminhos, o inferno, o que nos separa hoje, o diabo quer nos separar da ausência de Deus, o diabo quer nos separar da presença de Deus, amado, amém. Essa é a maior condição de total desamparo, amado. Amém. E Jesus passou pela experiência do inferno em nosso lugar, por nossos pecados, para que não tivéssemos de passar por isso, amado. Amém. Por isso que Jesus, ele nos trouxe, ele é autor e consumador, o único mediador, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Amém? Então o salmista Davi, em sua própria experiência, pode ter sentido a ausência de Deus. E nas palavras citadas por Jesus, vemos o próprio Deus se afastando do seu Filho amado, que carrega o pecado do mundo, pois Jesus carregou a condenação do homem, não apenas o julgamento de morte, mas também a sentença de separação de Deus. Hoje, amado, nós não precisamos ser separados de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, ele já nos reconciliou com Deus, amado. Basta você agora crer, aleluia, na obra da cruz do Calvário, crer em nosso Senhor Jesus, que ele já derramou mediante o sangue da cruz do Calvário, nos purificou de todos os nossos pecados. E se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, amado. Amém? Pois Jesus carregou a condenação do homem. Amém? Naquela hora, Jesus experimentou um momento crucial, o mais sombrio da sua vida, a separação de Deus, eu acredito, a ausência. E isso ele suportou por todos nós. Aleluia, glórias a Deus. Então representa o momento em que Jesus assumiu o peso dos pecados da humanidade, experimentando então a separação total de Deus que o pecado causa, pois Jesus suportou o julgamento no lugar dos homens, permitindo a reconciliação por causa do pecado de toda a humanidade. Jesus experimentou a consequência espiritual do pecado, o qual a separação do Pai. Glórias a Deus, amado. Portanto, a ira divina contra o pecado foi derramado sobre Jesus com a dor humana e não sobre a humanidade. Foi uma separação total, real e profunda, necessária para a redenção, onde o Filho de Deus assumiu a condição humana de condenação para libertar e reconciliar a humanidade, a salvação. Glória a Deus, que maravilhoso, amado. É maravilhoso esse Salmo 22. E o salmista Davi, em sua própria experiência, pode ter sentido a ausência da intervenção divina em algum momento de grande aflição. No entanto, Davi mesmo, em meio de uma grande dor, Davi confessa sua fé em Deus, no Deus de seus pais, né? Olha lá o versículo 4 e 5. Ele reconhece que Deus é santo e digno de louvor, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Amado, olha que mesmo quando não entendemos, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Amém. A mesma coisa a mesma coisa, amados, quando nós estamos muitas vezes em um caminho sem saída, muitas vezes na angústia, na aflição, no sofrimento, as circunstâncias nos cercando de todos quanto é lado e não encontramos mais saída, encontramos mais solução. Mas ainda há uma esperança que resta no nosso coração, mediante a nossa fé, amado. Mediante a nossa fé, crer e ter certeza ou convicção de que Deus está, naquele momento da aflição, de angústia, Ele está perto ali para te socorrer, Ele está perto para te ouvir, amado. É só você ter a percepção espiritual, é só você ter um sentido espiritual, os olhos espiritual e começar a compreender e clamar ao Senhor, que ali, amado, Ele te responde, amado. Amém? De onde virá o meu socorro? Ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então ele está próximo, amado, como foi na vida de Davi, como foi na vida de Jesus também, na sua morte e ressurreição. Nós vamos falar mais adiante. Então, mesmo em meio de aflição, foram libertos, né? Então, Davi relembra como os antepassados, né, confiaram no Senhor,
né, os patriarcas, mesmo em meio à dor e aflição, e foram libertos, amado, demonstrando uma confiança inabalável e na fidelidade divina, amado. Amém? Isso não pode anular a nossa fé, a nossa fidelidade. As aflições da nossa vida, as circunstâncias difíceis que você passa, seja qual for ela, qualquer situação que você vai, que ela vem de encontro a você para destruir, para desestruturar, para separar, para desamparar, para desanimar você, amado, não pode ser maior do que a nossa fé, do que a nossa fidelidade. Sim, amado. Glória a Deus. E se nós observarmos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, amados. Então tá aí. Portanto, Jesus nos deu a autoridade de se tornarmos filhos de Deus na sua morte, sofrimento na cruz e ressurreição. Ele nos deu autoridade e poder, amados, também para nós enfrentarmos a cada circunstância difícil, a cada problema da nossa vida, seja qual for ela. Amados, eu não sei o que você está enfrentando aqui nesse momento, a qual o que vão ouvir esse vídeo, amado. Não sei, mas só tenho uma certeza de que o poder, a fé que está no seu coração, amado, mediante a sua fé você pode vencer, amado. Portanto, Jesus deu essa autoridade, amém? E ele bradou naquele momento quando exclamou um louvor de vitória. E por isso o louvor libera o espírito da profecia messânica, quando ele falou, amém? Deus meu, por que me desamparaste, amém? Observe, lá em Hebreus capítulo 2, do capítulo 10 ao 15, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Parando um pouquinho, amado, por isso que muitas vezes o sofrimento, os problemas adversos que vêm na nossa vida, angústia, sofrimento, ela ressalta mais a virtude e a fé em nosso coração. Por meio da nossa aflição, amado, que Deus vai nos aperfeiçoar a cada dia. Não fala que ainda que o exterior se corrompa, mas o exterior se renova a cada dia. E Jesus ele dá esse grande exemplo, amado. Ele já morreu, passou esse sofrimento, amado, para que nós fôssemos aperfeiçoados pelo seu Espírito. Se ele enfrentou, nós podemos enfrentar pelo seu Espírito Santo, amém? Pois tanto o que se santifica como os que são santificados, todos vêm em um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Versículo 2, dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha que maravilhoso ali no Salmo, observe o Salmo 22 ali, irmão, amém? Versículo 22, glórias a Deus. Meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, amado. Amém? Então ele está dizendo aqui, glórias a Deus, mostrando como o Espírito de Cristo preenche a igreja, amado. Como o Espírito Santo de Deus, ele preenche os nossos corações, amado. E como Jesus se identifica tão intimamente com cada um de vocês, com cada um de nós, com o seu povo, quando lhe canto louvores, amado. Quando nós estamos entoando louvores, cantando ao Senhor, proferindo suas palavras. À medida que a igreja louva, Jesus se une na canção. E esse louvor libera o espírito da profecia, amado. Amém? Este nome, amado, amém? Ele profecia. Este está nas palavras lá no 22.
Então, aos meus irmãos, declararei o teu nome, enquanto cantamos alegremente louvores ao nosso Deus. Cristo inunda todo o nosso ser, toda a nossa mente, com a glória do caráter do Pai, amados. Amém? Visto que é real que Deus habita entre os louvores, por isso que o culto genuinamente em comunhão é a chave para chegar à sua presença, né? Uma das coisas mais notáveis e sublimes é quando estamos louvando, cantando. E é a profunda comunhão sincera e honesta, então o louvor traz a presença de Deus, amado. Amém? Que maravilhoso. Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas há uma manifestação distinta da sua glória que ocorre quando estamos louvando. Amém? Observe, eis aqui o remédio para as horas que você se sente solitário, abandonado, deprimido, angustiado. Louve, cante ao Senhor, por mais simples que seja, acompanhe o seu cântico, né? O seu testemunho sobre a bondade de Deus em sua vida. Deus se manifestará na sua presença viva em sua vida. Ele fará habitação em nossas vidas. Ele vai habitar e permanecer na sua vida. Irá fazer morada, amados. Em outras palavras, Deus não apenas nos visita quando o louvamos, mas a sua presença permanece conosco e nós compartilhamos com Ele um relacionamento edificante e crescente, amado. Está aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, então, ele morre em nosso lugar, amado, e ressuscita ao terceiro dia. Amém? Os louvores nos liberta e nos livra dos tormentos e escravidões satânicas, pois a presença do poder real de Deus está diretamente relacionada com a prática do louvor a Deus. Quando você louva a Deus, habita em você. Quando você louva, Deus habita em você. Isto é, o verbo habitar indica onde quer que o povo exalte o nome de Deus, ele estará pronto para manifestar o seu poder real a qualquer situação que você se encontre, desde que o seu reino tenha sido convidado a invadir a nossa habitação, amado. Amém? Então, Deus quer ver o culto cheio de oração e louvor, um povo cheio de virtude e fé. E isso é uma porta de entrada para que o seu reino venha, para que os céus se abram, então iremos receber o Senhor Jesus entre nós, amado. Amém? E voltando, nós estamos falando sobre o Salmo da Cruz. Então, esse Salmo está dividido em duas partes bem claras. Primeira parte, o Salmo vai do 1 ao 21, ele trata da humilhação do Messias sofredor. Segunda parte do Salmo é a exaltação do Messias vencedor. Amém? Do versos 22 ao 31. E vamos aqui falar sobre a primeira parte da humilhação de Jesus, amado. Amém? Então, como nós estávamos falando, o Messias foi abandonado, glórias a Deus, pelo Senhor Deus. Verso 1 ao 5. E a Bíblia trata disso com muita eloquência no Novo Testamento. Observe 1 Pedro, capítulo 2, do 22 ao 25. Ao qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, insultado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarado. Versículo 25. Porque estáveis desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Então nós estávamos desgarrado como ovelhas, sem um pastor. E o verdadeiro pastor foi aquele que morreu na cruz por nós, amados. Amém? Entregando a sua própria vida por nós. Então aí, observe, Jesus é o nosso exemplo. Aqui, ele é o nosso Redentor. A morte vicária de Cristo torna possível nossa resposta à morte dos pecados, o arrependimento.
e a vida em Deus, justiça. Então esta é a conversão cristã à graça. Então no Novo Testamento, em sua aplicação mais ampla, que Pedro descreve, o versículo 24, é quando ele fala, por sua chaga fosse sarados, amado. Então a intenção de Pedro, ao citar lá Isaías também 53, versículo 5, é mostrar que a integridade pessoal e mental, psicológica e espiritual flui dessa conversão, a graça recebida. Observe, a profecia, é o profeta Isaías escrevendo 8 séculos também antes de Cristo. Antes de Cristo fez essa profecia, fez essa declaração incrivelmente acurada sobre os fatos da crucificação. Também Isaías ele profetizou, amado. Mas ainda o mais importante é o fato dele ter falado sobre o propósito da cruz. Cristo Jesus, em seu sofrimento e morte, suportou mais do que os nossos pecados. Então, apenas para o pecado, a pena para o pecado é a morte. Cristo poderia ser apenas morto, ou seja, Cristo não precisava sofrer como sofreu para propiciar expiação, como deixa clara as Escrituras e detalhada, mas ele sofreu dessa forma para suportar as nossas enfermidades e as nossas dores, e ele sofreu para nossa paz e cura, como diz o profeta Isaías. Então, amados, sabemos que ele sofreu como homem. Ele tinha a sua deidade, tem os seus atributos, mas ele se ausentou, né? Ele se esvaziou, e ali ele precisava sentir sofrimento como homem, amado. Amém? Sentir as dores como homem. Por isso que ele levou as nossas enfermidades, as nossas chagas, para quem crê, amados. Amém? Por isso ele sofreu não por si mesmo, mas pelos pecados e enfermidades da humanidade. É parte do plano providencial de Deus. Então ele se fez, portanto, a obra da expiação na cruz. E isso envolveu todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Se identificou com o homem no seu sofrimento, dor e angústia, amado. Ele precisava se identificar com o homem dessa forma, entendeu? Então, observe, a sua maior ferida na cruz ou calvário é a sua morte, amado. Amém? Pelas suas feridas. Então, a palavra grega traduzida como ferida está no singular e não no plural. Portanto, a nossa cura espiritual de uma alma, a salvação eterna ou a cura física e temporal deve ser recebida pela fé. Então, nós cremos pela fé, amado, que nós já somos, que ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e nos curou, tanto a nossa alma como a nossa chaga física, amado. Amém? Portanto, nossa cura espiritual ou física não vem dos sofrimentos diários de Jesus e nem dos sofrimentos que o levaram à cruz, mas de sua maior ferida, sua morte. É por isso, então, para isso basta somente crer na sua obra expiatória e redentora, amado. Amém? Nós somos curados, sarados, salvos através da sua morte mediante a fé. Glórias a Deus, deixando bem claro, amado. Amém? Pela fé nós somos, porque ele já ressuscitou o terceiro, ele teve todo o sofrimento, levou todos os nossos sofrimentos, todas as dores, a aflição, ele passou na cruz do Calvário e morreu por nós. Então nós temos que crer mediante a nossa fé, amado, dessa obra da cruz do Calvário. Amém? Da sua expiação pelos pecados. Glórias a que nós já fomos curados, sarados, salvos através da sua morte mediante a fé. A expiação dos pecados, amado, certamente é a nossa maior necessidade. Mesmo assim, Deus, ao enviar seu Filho para sofrer e morrer, providenciou mais do que o livramento do julgamento. Ele providenciou uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, amado. Por isso que ele tinha que sofrer como homem. Ele não só apenas morreu, mas ele sofreu por nós, amado. Ele foi ferido por nós, amado, para que nós não precisássemos ser feridos. Amém? Ele morreu para que nós não pudéssemos morrer. Nós vamos morrer essa física, mas viver eternamente, amado. Amém? Então nós observamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que Jesus foi carregando sobre o seu corpo os nossos pecados. Em outras palavras,
o que era mais pesado não era o lenho, a cruz, eram os nossos pecados, o que o fez se angustiar até a morte, chorar e sangrar no Getsêmani. Amém? Lá em Mateus 26, versículo 39, ele fala: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que maravilhoso, amado. Amém? Observe, Jesus orou pela terceira vez tão insistentemente e tão resignada que durou mais de 2 horas, assemelhando-se à sua natureza humana, em tudo semelhante à nossa natureza, amado. Amém? Isso no pecado, porque Jesus não tinha pecado. Amém? Ele se fez a nossa natureza, mas sem pecado, amado. Amém? Porque o próprio pecado que está no homem, ele desqualifica o homem para a salvação. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Então ele veio o que é perfeito, sem pecado, amado. Amém? E com a palavra e com o exemplo, ele nos exorta à oração e à vigilância, como ele designou aos discípulos. Ele ensina ainda, Jesus amado, no meu difícil, orarmos, buscarmos. Porque ainda que a vontade esteja pronta, a pobre natureza humana é fraca e só pode vencer as dificuldades auxiliada pela graça divina, amados. Aquilo que nós falamos, amém? E naquele momento de agonia, Jesus sentiu medo, sim, angústia e tristeza profunda do Getsêmani, porque ele era divinamente, ele era homem e ele tinha natureza humana e ele tinha natureza divina também, amado. Mas como homem ali, ele sofreu tristeza profunda ali, pois sua natureza sagrada se afastava do seu pensamento, amado. Foi naquele momento. Então ele suou sangue devido à intensidade emocional ao enfrentar a morte iminente, os pecados da humanidade e a separação do seu pai. Olha o que ele passou. Louvado seja o nome santo do Senhor, amado. Nós vamos terminarmos aqui. Amém? Então, no entanto, escolheu obedecer o que é a vontade de Deus, reafirmando sua entrega. Portanto, Jesus experimentou toda a dor humana, tornando-se o nosso sumo sacerdote, que entende nossas fraquezas. Jesus sentiu medo, agonia, angústia e tristeza profunda, né? Chorar até sangrar como homem, mas o propósito era a associação da sua morte com o pecado, amados. Então, o fato do Filho de Deus sem pecado ter levado todos os pecados da humanidade. Olha aí que fala. Então, aqui fala que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala, amado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amado. Foi o cálice que era exatamente a ira de Deus que deveria cair na nossa cabeça para a nossa condenação, e Jesus, como nosso fiador, substituto e representante, se entrega no nosso lugar, se faz pecado por nós, se faz maldição por nós, amado. E diz a Escritura Sagrada que naquele momento não havia beleza nele, naquele momento o sol escondeu o rosto dele, naquele momento ele foi ferido e agradou o Pai moê-lo. Então essa é a descrição que nós temos na Bíblia, amado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, como nós já falamos, como já mencionamos acima, é aquele que não conheceu o pecado, né? Deus o fez pecado por nós, que aquele que era bendito foi feito maldito por nós. Então essa é a realidade que a Bíblia menciona quando ele foi abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Então essa é a 4ª palavra da cruz, amado. Amém? A primeira foi: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segundo foi: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Terceira foi: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O quarto foi: Deus meu, por que me desamparaste? E o quinto foi: tenho sede. E o sexto foi: está consumado. O sétimo foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Olha que maravilhoso. Glórias a Deus.
Então, amados, para terminarmos aqui o versículo 1 do Salmo, foi exatamente a expressão que Jesus menciona no Salmo 22 na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Olha o grande mistério do Evangelho, amados irmãos. É que o amado Filho de Deus, em que o Pai tem todo o seu prazer, em que o Pai se deleita e se deleitou e ainda há de se deleitar por toda a eternidade. Naquele momento, ele foi desamparado em nosso benefício, para que nós não fôssemos desamparados por toda a eternidade. Naquele momento, Jesus estava ocupando o nosso lugar como nosso representante, como o nosso fiador. Aqui, irmãos amados, uma das doutrinas mais sublimes da Bíblia é que nós chamamos a doutrina da expiação. E nós precisamos entender a doutrina da expiação. Amém? Nós precisamos entender a doutrina da expiação. A obra da expiação é plena e definitiva, amados, que Deus ofereceu à raça humana e que remove o pecado de modo permanente, ou seja, que remove o pecado de uma vez por toda. Já removeu o pecado de uma vez por toda, amado. Amém? Não precisava mais agora, amado, subir no templo de Jerusalém, como na antiga escrita, na antiga lei do Velho Testamento, anualmente fazer expiação pelos nossos pecados, amado. Imolar animais, macho de 1 ano, sem defeito, e era levado ao templo para remissão dos nossos, para imolar, para remissão dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, amado. Para que o homem pudesse voltar-se a Deus, se reconciliar o homem com Deus, o sacerdote fazia isso, amado. Amém? Por isso sacrificavam animais, amado. Mas esse sacrifício era feito de modo exterior, amado. Ele não tinha poder para nos purificar, para nos perdoar o interior, amado. Por isso que eles tinham que prestar culto e prestar, ano em ano, amado, eles tinham que subir ao templo para sacrifício de animais, amado. Porque ainda era temporário, amado. Removia o pecado de modo temporário, amado. O exterior não tinha poder para o coração, para a nossa alma, nosso íntimo, irmão, mas somente exterior. E eles tinham que fazer isso aí novamente, sacrificar animais, amado. Porque eles voltavam a pecar. Mas, amados, Jesus foi o único sacrifício vivo, amado. Né? Ele foi o fim desta lei, ele cumpriu todos os sacrifícios, amado, de uma vez por toda, amado. Amém? A obra expiatória do Senhor Jesus, amado. Amém? E o sacrifício de Jesus Cristo realizado no jardim Getsemane e consumado na cruz para reconciliar a humanidade com Deus, removendo a culpa do pecado e vencendo a morte. Foi de uma vez por toda, amado. A sua morte nos reconciliou com Deus. Sua morte nos livrou da ira divina contra o pecado, resultando em paz entre Deus e o homem. Amém? Então, o sacrifício de Jesus foi o único, amado. A expiação plena e definitiva que Deus ofereceu à raça humana e que remove o pecado de modo permanente e definitivo, amado. De uma vez por toda, amado. Não precisa mais, glórias a Deus, sacrifício de animais, amado. Porque ele era o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, o Cordeiro redentor, o Cordeiro sustentador, o Cordeiro salvador, amado, de uma vez por toda. Amém? A sua morte levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. A sua morte nos deu perdão, cura espiritual, nos possibilitando vida eterna aos que se arrependem e creem. Pois se você nunca entender a doutrina da expiação, então você não consegue valorizar o que foi o sacrifício propiciatório de Jesus na cruz, amado. Amém? Então ele já remove o pecado, amado. Removeu o pecado uma vez por toda. Glórias a Deus. Amém? Agora ele se fez o sumo sacerdote. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, é isso, amados, que nós terminamos aqui.
dessa obra expiatória do nosso Senhor Salvador Jesus amado. Amém? Glórias a Deus. Depois nós vamos estar dando continuidade aqui, irmão. Amém? Sobre a morte, a crucificação do nosso Senhor Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a vitória que Ele nos concedeu. Amém? Então, amado, o próprio Senhor Jesus, amado, da pessoa do seu Filho, amado, o Verbo, ao encarnar-se, Ele despojou-se da sua honra, do seu poder e glória que gozava nos céus, amado. Nós vamos falar sobre isso. E veio humildemente como servo para nos servir, amado. Amém? Deixando a sua coroa como rei, o seu poder e glória, deixando os seus atributos, amados, esvaziou-se, entregou-se ao seu Pai, sujeitou-se a vir aqui nessa terra, na profundeza, na baixeza dessa terra, para morrer pelos nossos pecados, amado. Amém? Morrer na cruz, morte de cruz, amado. Amém? Essa é a expiação que Jesus fez em nosso favor, amado. Glórias a Deus. Cabe a você e a mim aceitarmos, amado, esta obra maravilhosa, amém? Para que pudéssemos começar a nossa vida em Cristo Jesus, amado. Amém? Porque a volta do Senhor Jesus, como dizia esse hino, é gloriosa e será com poder e glória, e Ele está para vir, amado. E nós temos que nos preparar, amado. Amém? E assim, amados, eu agradeço por esse momento, dessas palavras. E assim, irmão, eu agradeço. Em nome de teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém.